Então, pessoal, nós vamos falar, então, nessa aula de ortografia sobre o uso dos porquês. Então, aqui uma coisa bem legal da gente ficar atento é como eu devo utilizar o porquê na construção da frase, né? O porquê na construção das orações. Então, vocês observem aqui o seguinte, tá? Nós temos esse primeiro porquê, tá? Que é o porquê separado e sem acento. Como que eu devo utilizar? Nós sabemos que a gente usa esses porquês nas frases interrogativas, diretas ou indiretas. Então, ele vai ser só lá no início da frase ou tem aqui situações, notas e dicas que eu posso pegar esse porquê separado e colocar esse porquê no meio de uma frase, por exemplo. Vamos entender? Então, vejam. Por que você fala tanto? Observem que aqui eu tenho uma interrogativa direta, porque ela tem um ponto de interrogação aqui, tá? Por que ele faltou à reunião? Olha o meu ponto de interrogação aqui. Mas notem também que numa interrogativa indireta, esses porquês ficam separados, ou seja, mesmo que eles estejam no meio da frase, tá, gente? O porquê interrogativo, ele não é utilizado só lá no começo da frase. O porquê interrogativo, ele também pode ser utilizado no meio das frases, desde que eles indiquem, tá? Quais situações, que são no caso dessas interrogativas indiretas? Eles podem ser substituídos por a razão pela qual, o motivo pelo qual. Então, observem, não entendemos por que fomos reprovados. Não entendemos a razão pela qual fomos reprovados. Não entendemos o motivo pelo qual fomos reprovados. Vocês observem o seguinte, que eu posso utilizar no meio das frases. Está utilizado para frases interrogativas, ele não é só colocado lá no início das frases, porque estamos utilizando no meio de frases interrogativas indiretas, aquelas que não têm o ponto de interrogação lá no final. E eles podem ser substituídos por a razão pela qual, o motivo pelo qual. Por exemplo, queríamos saber por que você não foi para a faculdade? É uma interrogativa indireta. Queríamos saber o motivo pelo qual você não foi para a faculdade? Queríamos saber a razão pela qual você não foi para a faculdade. Então, observem, tá? Guardem essa dica aí de uso dos porquês, que o meu porquê separado, aquele famoso porquê da pergunta, tá? Ele pode ser utilizado na frase interrogativa direta, quando ela tem o ponto de interrogação, e ela está lá no começo da frase, mas também nas interrogativas indiretas, ou seja, eu tenho que ficar de olho se aquela interrogativa que está sem aquele ponto de interrogação está fazendo uma pergunta indireta. E se está fazendo uma pergunta indireta, ele vai ter que estar aqui no meio da frase, certo? Próxima dica, então. Porque separado, certo? Porque separado com o acento no quê? Ele será utilizado em perguntas. No entanto, ele vai receber este acento circunflexo quando ele é colocado antes de uma pontuação. Detalhe! Pontuação qualquer, pessoal. Não é só o ponto de interrogação, não. E ele pode estar lá no meio da frase também. Isso é uma dica de ouro para o concurso. Não é só lá no final da frase, só lá do lado do ponto de interrogação. A gente ouve muito falar assim, por que separado ele leva o acento circunflexo quando ele está lá no final da frase ou quando ele está junto do ponto de interrogação? Qual é a dica? Não é só o ponto de interrogação, a dica é que ele vai do lado de uma pontuação. Certo, pessoal? Então, essa pontuação, vamos ver aqui nos nossos exemplos. Você estuda tanto por quê?
Tá vendo? Separado é o porquê da pergunta, mas ele está levando o acento circunflexo, porque ele está ao lado do ponto de interrogação. Primeira pontuação, certo? Vamos para o próximo? Olha só aqui, que interessante, ó. O professor adiou a prova. Gostaria de saber por quê. Estão percebendo que eu estou fazendo aquela famosa pergunta, né, indireta, interrogativa indireta, sem o ponto de interrogação? Eu coloquei aqui o quê? Um ponto final, certo? Eu coloquei um ponto final. Logo, a partir do momento que eu coloquei este ponto final do lado do meu que interrogativo, porque ele levou o acento circunflexo. Outra dica: por que, meu Deus, os homens fazem tanta guerra? Então, observem aqui que é o mesmo caso. Eu estou fazendo uma pergunta para Deus, mas eu não utilizei o meu ponto de interrogação aqui. Eu coloquei uma vírgula, porque eu estou separando, né, o vocativo aqui, Deus, que eu estou falando com ele. Então, eu utilizei uma vírgula do lado de um porquê interrogativo, né, ao lado de um porquê que está fazendo uma pergunta. Então, eu também tenho que colocar um acento circunflexo aqui. Dica de ouro, certo? E aqui, ó, por final, gostaria que me dissesse por que ontem à noite você não foi à festa. Eu estou fazendo uma interrogativa indireta de novo, gente. Não tem ponto de interrogação, mas eu utilizei o porquê da pergunta, o famoso porquê da pergunta, separado ao lado de uma vírgula. Logo aqui, então, este porquê, ele vai receber o acento circunflexo. Então, presta bastante atenção no uso do porquê da pergunta, que quando ele está ao lado de uma pontuação e não apenas o ponto de interrogação, ele também deve vir acompanhado do acento circunflexo. Vamos aqui então para a próxima dica, que é quando eu utilizo aquele porquê junto, também conhecido, né, como famoso porquê da resposta, certo? Então, como que eu utilizo o porquê da resposta, também chamado de porquê explicativo, tá? Então, observem aqui o seguinte: este porquê junto, ele é uma conjunção explicativa ou causal. Portanto, ele equivale a pois. E ele normalmente é utilizado nas respostas. E nós temos aqui a mesma dica a seguir, tá? O porquê da resposta, ele pode ser causal, ele pode ser explicativo. O que é um causal? Ele está dando uma causa. O que é explicativo? Ele está dando um motivo, uma razão, certo? Então, vejam, tirou 10 porque estudou muito. Eu não estou explicando que ele tirou 10 pois estudou muito, tá? Ó, foi aprovado porque fez o nosso cursinho. Foi aprovado, pois fez o nosso cursinho. Então, vejam aqui que ele está sendo explicativo ou causal. Então, observem que mesmo que seja no começo de uma frase explicativa ou no meio, ele deve ser junto, pois ele pode ser substituído por pois, e ele está dando para nós uma causa ou uma explicação. Próxima dica. Por que junto com acento? Quando que eu uso esse porquê junto com o acento circunflexo? Ele tem uma dica de ouro, tá? Ele corresponde a um substantivo porque substitui o motivo, a razão. Observem, gente, que ele vem acompanhado de uma palavra determinante. Então, ou um artigo ou outra palavra que seja determinante do substantivo. Então, quais que podem ser os determinantes do substantivo? Pode ser o artigo, tá? Ó, o porquê, um porquê,
tá? Pode ser aqui, ó, do porquê, aquele porquê, que é um pronome, certo? Um porquê pode ser um numeral, tá? Então, olha, não entendi o porquê da alegria. Tem que estar junto. Pensa assim, primeira coisa que você tem que olhar, esse porquê, junto com acento, ele está sendo acompanhado do artigo o. Segunda coisa que você tem que olhar, que é uma dica de ouro, olha só, não entendi o motivo da alegria, a razão da alegria. Percebam que eu consigo substituir, tá? Por o motivo, a razão. Aqui eu tenho um substantivo. Esse o porquê virou o substantivo, o motivo, a razão, o porquê, porque ele está acompanhado do artigo o. E é o mesmo caso aqui, ó. Era um porquê qualquer, era um motivo qualquer, era uma razão qualquer. Este é o estudo do porquê. Este é o estudo da razão. Este é o estudo do motivo, tá? Percebam que do porquê determinou aqui, ó, o porquê escrito junto e com acento circunflexo. Mesmo caso aqui, olha, quantos porquês existem? Quantos motivos existem? Quantas razões existem? Então, percebam que eu peguei um pronome, né? Quantos, e coloquei na frente do porquê. Então, eu determinei, ele é um determinante, certo? Está tornando esse porquê um substantivo, tá? Olha aqui, ó, existem 4 porquês. Eu peguei um numeral aqui, então virou um determinante do substantivo agora porquê, certo? Quantos porquês? 4 porquês. Ó, olha lá outra dica, vamos buscar outra dica? 4 razões. 4 motivos. Certo, pessoal? Seguindo essas regras, eu tenho certeza que nós vamos resolver os exercícios, tá? Com muito mais precisão, com muito mais certeza, e vamos eliminar aqueles que estão errados.